você acredita mesmo que o mundo é um lugar simples? Sim, este mundo é espantosamente simples, assim como a própria vida. E nós vamos começar um bate-papo sobre o livro A Coragem de Não Agradar. Esse livro, ele é um diálogo entre um jovem e um filósofo. E o jovem, cheio de dúvidas, leva essas dúvidas da vida para o filósofo. E a primeira coisa que eles conversam são sobre os traumas, né? E o filósofo já fala para o jovem: traumas não existem. Isso já quebra o jovem. Como assim traumas não existem? E o filósofo explica, né, que a gente não vive por causa dos traumas. Porém, a gente usa os traumas para justificar o estilo de vida que a gente escolhe viver. E a todo tempo, o filósofo tenta explicar para o jovem que não é a forma, o que aconteceu com a gente, mas sim a forma que a gente reage a cada situação. Como eu escolho enfrentar essa situação. Por isso que ele é tão impactante, esse livro. Ele dá muitas vertentes. Porque, assim, a gente sempre escutou essa questão das crenças, né? Os traumas da infância e tudo mais. Porém, ele vem com uma abordagem diferente. E o filósofo explica isso, que não é o que aconteceu, mas sim como a gente reage a tudo que acontece. Outra coisa que ele fala bastante, né, que ele tenta explicar para o jovem, é a questão dos problemas que são interpessoais. Então, os problemas, eles são causados por alguma coisa, por alguém. Mas voltamos na situação. Como eu estou enfrentando a situação. A nossa briga interna, ela sempre nasce da visão externa. Às vezes não é realmente o que aconteceu. Então, o que é importante a gente entender no nosso dia a dia? Qual é o fato? O que aconteceu? Depois eu analiso a situação com sentimento. Mas o que aconteceu? O que é o fato realmente? Né? Ele dá o exemplo, por exemplo, a pessoa é muito tímida porque foi humilhada no passado. Não. Ele dá o exemplo que ela é tímida porque ela escolhe viver dessa forma. Por quê? Porque a timidez é um propósito de proteção. Então, ela não quer mais ser humilhada, então ela escolhe a timidez, ao invés de tratar o que aconteceu que fez ela se sentir humilhada. Às vezes, o fato do que aconteceu não foi algo que realmente a humilhou. Só que o sentimento, na hora do fato, ela se sentiu dessa forma. Então, não é o que aconteceu, é a forma que a gente reage ao que acontece. Uma coisa que o filósofo explica, que é muito interessante, é a divisão de tarefas. O que cabe a mim e o que cabe a outra pessoa. O quanto eu estou aqui, o quanto a outra pessoa está. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e somos responsáveis pelo que a outra pessoa entende também. Porque se a outra pessoa não está entendendo o que você está falando, a outra pessoa simplesmente vai reagir ao não entendimento ou ela vai falar que não entendeu. Não sei. Eu não sei qual vai ser a reação da outra pessoa. Mas eu posso controlar a minha reação, porque eu estou falando, eu estou ajudando a outra pessoa. Então, qual é a melhor forma que eu posso ajudar? Qual a melhor forma que eu posso servir? Qual a melhor forma que eu posso falar? É a gente ter a responsabilidade. Então, esse é outro ensinamento muito forte do livro. A gente ter responsabilidade sobre o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos fazendo, a forma que nós estamos fazendo. Então, a gente realmente se conhecer para ter esse insight, né? O quanto eu posso, o quanto eu estou, o quanto eu sou. Uma coisa que é muito interessante,
né? É a relação do que a gente controla. Então, o que a gente controla? A gente controla a nossa ação, a gente controla a nossa intenção e a gente controla a nossa entrega. Voltamos a falar de responsabilidade. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável pela forma que eu estou me sentindo. Se eu não estou me sentindo bem, por que eu não estou me sentindo bem? Ah, porque a outra pessoa fez isso, isso, isso. Tá, mas eu estou indo para o fato ou eu estou indo para o sentimento que eu coloquei em cima do que aconteceu? Então, é a gente ter essa responsabilidade. Ele dá um exemplo muito bacana de um professor que queria ser muito querido. Então, ele deixava a turma fazer o que a turma queria. Então, a turma conversava mais, a turma não fazia as atividades. E o professor entendeu que daquela forma não estava certo, que ele não estava conduzindo a vida dele. E ele tomou a responsabilidade. Ele tomou a responsabilidade dele viver de uma forma autêntica, né? E se a pessoa não gostar da forma autêntica que o professor está vivendo, isso é responsabilidade do outro e não do professor. No exemplo, ele fala, né, que o professor, como ele deixava os alunos fazerem o que queria, ele perdeu o respeito, ele estava contribuindo pouco para o desenvolvimento. Por quê? Porque era muita conversa paralela, então ele não tinha a mão da sala de aula. Quando ele tomou essa consciência de viver com autenticidade, de viver a verdade dele, os valores dele, ele assumiu uma comunicação com mais clareza, ele colocava limites na sala, ele assumiu o papel de professor e entendeu que ser detestado por alguns faz parte do processo. Hoje, muitas pessoas não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser chamada a atenção. Por quê? Porque a forma que escolhem viver é atrás de algo. Então, é atrás do comodismo. E muitas vezes isso não é consciente. Então, a importância da gente se conhecer e escutar as pessoas que estão ao nosso lado. A gente dar a liberdade para as pessoas falarem o que realmente sente. É a gente fazer uma avaliação das pessoas próximas que a gente confia de como elas estão enxergando a gente hoje. Para a gente não cair nessa questão de, eu sou assim, eu nasci assim, na minha infância foi assim, por isso que eu sou assim. Viver escondido atrás de algo, de algum trauma. Não, nós podemos fazer diferente. E isso é uma escolha diária. Como eu vou reagir às situações? É a gente ter essa consciência. E um ensinamento muito importante, né? O jovem fala assim para o filósofo, então quer dizer que eu vou ser feliz quando eu fizer tudo isso? E o filósofo, mais uma vez, desbanca o jovem falando que a felicidade está no caminhar, ela não é um lugar, ela é a caminhada, ela é o processo. Quando a gente aprende a desfrutar do nosso processo e a gente aprende a ver que o que aconteceu, seja bom ou ruim, ele veio para nos ensinar, isso muda a nossa visão, isso muda o nosso caminhar, a vida muda. Quando a gente começa a enxergar tudo o que acontece ao nosso redor como oportunidade, se colocando como protagonista da nossa vida, isso muda. E muitas pessoas vão chegar e falar que você mudou. E tá tudo bem. A gente muda constantemente, a gente muda diariamente. Nós estamos aqui em busca de ser pessoas melhores. Então, quando a pessoa chega e fala para você, você mudou muito, tá tudo bem, não tem problema algum. Quem for para estar caminhando ao seu lado, vai se aproximar. As pessoas às vezes não entendem e a gente fica nesse apego emocional. A gente volta lá para a primeira conversa do filósofo com o jovem, onde o jovem fica num mundo preso em traumas, eu sou assim por causa disso. Não, nós podemos mudar. Sempre com o valor muito importante, que é o respeito. A gente respeitar as pessoas, respeitar a forma que as pessoas são. Da mesma forma, as pessoas vão te respeitar.
As pessoas vivem para contribuir, age para servir, se desenvolve para agregar e constrói relacionamentos horizontais. Por que horizontais? Porque nós estamos no mesmo patamar. Todos aqui estamos para servir e ajudar as pessoas. Então, é essa construção que nós precisamos desenvolver. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Mas é uma escolha. Qual escolha você está fazendo hoje? Você está escolhendo viver na vida do jovem, onde é trauma, é reclamação, infelicidade? Ou a escolha é ter uma visão do filósofo, onde eu assumo a responsabilidade por como eu vejo que as coisas acontecem, como ser protagonista da minha vida? Porque é isso que o filósofo nos chama a fazer. A gente entender, a gente buscar isso. Talvez o maior convite desse episódio seja olhar para a própria vida com mais honestidade e menos julgamento para nós mesmos. Não somos movidos apenas pelo que aconteceu, mas principalmente pelo sentido que damos às coisas que acontecem conosco. Quando entendemos que controlamos a nossa ação, a nossa intenção, a nossa entrega e não o resultado que os outros entendem, algo se acalma por dentro. Viver de forma autêntica nem sempre é confortável. Em algum momento, alguém não vai gostar e tá tudo bem. Porque a felicidade está no caminho. Que a gente entenda e se permita desfrutar desse caminho. Que o gesto diário de servir, de crescer e construir relações são verdadeiros. E quando a vida deixa de ser um palco e vira um campo de construção, a gente para de representar e começa de fato viver. Que a gente siga caminhando com propósito, presença e coragem.